noite. Então, para quem não me conhece, eu sou André Barros, eu sou diretor, ator e fundador da Companhia Nação. E há um ano atrás eu tive uma ideia de fazer esse monólogo. Então, eu comecei a escrever o texto, deletei, apaguei, odiei o texto, recomecei. Então, o que vocês vão ver agora é a segunda tentativa. Né? Eu demorei 4 meses para escrever o texto e 4 meses para ensaiar. Então, vocês estão vendo o fruto de um trabalho de 4 meses hoje. A peça estreou ontem, diferente do que acontece em outros países, a gente não tem um preview no Brasil, né? Que é aquela semana onde eles fazem aqueles ensaios abertos com o público, com plateia. Quem faz teatro sabe que quando a gente ensaia uma coisa e quando a gente olha na cara da pessoa é outra coisa completamente diferente, o texto ele desaparece. Então eles passam uma semana fazendo esse preview para chegar na estreia. Aí sim tem a estreia, que é lá geralmente no domingo. Não tem no Brasil, então estreou ontem. Deu um monte de problema. Tem ideia, coisas inacreditáveis. Eu tive que sair de cena no meio do espetáculo para resolver o problema. Mas isso eu preview. No preview, o diretor entra em cena, eles trocam atores durante a semana do preview. Se o diretor não gostou, ele vai lá, chama outro e tira todo no meio para a estreia, que acontece outro. Então, vocês vão ver aqui, vou usar a mesma analogia que eu usei ontem com o pessoal. Eu tenho uma filha que fez 1 ano agora, semana passada. A Cecília, ela caminha assim, ó. Eu sei que daqui a pouco ela está correndo pela casa, carregando coisas, pulando, mas agora ela caminha assim. Antes da cicuta, está caminhando assim. Então não esperem ver uma peça que está correndo. Não vai estar correndo aí. Começou ontem, segundo dia hoje. Monólogo, não sei se alguém já fez monólogo, né? Não sei. Então é complicado, mas a peça teria ter sido acontecer na sexta, no sábado e hoje. Sexta-feira não foi possível, porque quem trabalha com teatro Rio Grande sabe que nós perdemos o seu Cid. É um cara que eu não apresentei uma peça. Eu não apresentei uma peça no Teatro Municipal desde 2008 que eu comecei. Nunca apresentei uma peça que o seu Cid não estivesse lá. Vai ser muito estranho para mim hoje apresentar no Teatro Municipal sem o seu Cid. E o seu Cid deveria estar aqui agora, colocando som para a gente. O seu Cid não está mais entre nós. Então, foi requisitado que não apresentasse sexta-feira para melhor organizar as coisas. Então, foi só ontem e hoje. Eu não vou agradecer ninguém agora, porque tem um áudio que agradece. Eu gostaria de pedir só uma coisa, 2 coisas, encarecidamente. E as 2 coisas têm a ver com a mesma coisa. Primeiro, a peça que vocês vão ver aconteceu há 2.300 anos atrás. Então, as pessoas, elas espirravam há 2.300 anos atrás, elas tossiam, né? Elas levantavam, elas saíam. Mas nenhum celular tocava naquela época. Nenhum celular vibrava naquela época. Então, isso realmente, se acontecer, vai me deixar nervoso. Se vocês levantar, vocês tossir, vocês ter que ir no banheiro, dar um piriri, isso acontecia na época de Sócrates, não tem nenhum problema. Agora, o celular tocar realmente é uma coisa que não acontecia. E a segunda coisa tem a ver com o celular. É que qualquer foto que vocês tirarem, não estou dizendo que não posso tirar foto, inclusive estou incentivando vocês a fazerem isso. Qualquer filme, qualquer vídeo, qualquer coisa, por favor, me mandem, me marquem, postem e digam que vocês estavam assistindo aqui a peça antes da cicuta. A peça está sendo gravada ali, vocês não estão aparecendo, aquela escada está ali para proteger, o microfone está direcionado aqui para vocês não tropeçarem e tudo mais, na escada, mas não no tripé. Quando acabar o espetáculo, se alguém quiser ali falar qualquer coisa mesmo, diz, cara, não assista a peça, você é louco, não vai lá. Ou dizer que é legal, por favor, fique à vontade para parar na frente do celular ali e falar qualquer coisa. No final do espetáculo, eu estou à disposição para fotos, se alguém quiser, ou para socos também, se alguém quiser me bater, não tem nenhum problema, fique à vontade. Tá? Era isso. Já volto.
Antes da cicuta. Texto, direção e atuação de André Barros. A Companhia em Ação gostaria de agradecer aos seus apoiadores e patrocinadores que permitiram a realização deste espetáculo. São eles: Céu das Artes Lagoa dos Patos, Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, Escola de Inglês English by Carmen Quinas, Fisioterapia Cristina Barros, Ferragem Woodfair, Livraria Vanguarda e Caxias Eco, da Presidente Vargas. Empresas e instituições que patrocinam e apoiam a cultura são empresas que apostam, acreditam e lutam por um futuro melhor. Muito obrigado pelo apoio e pelo patrocínio de vocês. Senhoras e senhores, o que vocês estão prestes a assistir não é um registro histórico, nem uma reconstituição fiel de fatos e de acontecimentos, mas sim o resultado de um exercício dramatúrgico de imaginação. Embora inspirada no filósofo e pensador grego Sócrates, que é uma figura real, conhecido por ser o pai da filosofia ocidental, este monólogo é fruto de uma livre adaptação artística, ou seja, as palavras, os silêncios e alguns dos pensamentos apresentados neste trabalho foram recriados a partir de registros, interpretações e, acima de tudo, de pensamentos que atravessaram o tempo. Não se trata, portanto, do que realmente aconteceu. Vale lembrar que entre a história e a livre criação artística existe um vasto território fértil, e foi exatamente nesse espaço que esta peça teatral se construiu. Lembre-se também de que muitas coisas dessa vida existem apenas para serem perguntadas. Esperamos que todos e todas tenham um ótimo espetáculo. Antes da cicuta, se vocês me permitirem, é claro, eu gostaria de deixar umas breves palavras, minhas últimas palavras, por assim dizer. Então é isso. Eu preciso confessar que eu achava que fosse mais barulhento, mais, como eu posso dizer, mais frenético. E talvez até animado. Mas não. É só isso. Um grupo de homens. Apenas homens. Livres. Não muito jovens, não muito velhos. Legitimamente atenienses. Aqui, sentados,
olhando para uma pessoa e dizendo: você deve morrer. Esparta. Antíoco. Tibéria. Eu, que permaneci firme em todas essas batalhas, que arrisquei a minha vida por essa cidade, agora sou julgado como inimigo por aqueles a quem servi. Irônico, não? Eu nunca temi a morte quando lutei por Atenas. E agora, por Atenas, sou condenado à morte. Querem outra teoria? Pois bem, eu passei a minha vida inteira tentando arrancar alguma verdade das pessoas. Tentei sim, eu não nego. Alcançar certezas. E por fim, quem está me ofertando a maior de todas as certezas são vocês. Logo vocês. Mas muito antes deste julgamento, já existia um tribunal formado contra mim. Não nas leis, mas nas opiniões. Sim, o comediógrafo Aristófanes. Fui representado por ele como alguém que vive suspenso no ar, nas nuvens, afastado da realidade e ensinando argumentos vazios. Mas agora eu lhes pergunto, cidadãos atenienses, desde quando o riso é prova de alguma coisa? Desde quando uma caricatura enganosa é capaz de substituir o engano? Vou lhes dar outra ironia. Mas dessa vez, trata-se de uma ironia realmente absurda. Mileto, o ótimo cidadão ateniense Mileto, afirma que eu sou ateu, que eu desprezo as divindades, mas que eu cultuo demônios. Por favor, me corrija se eu estiver enganado, mas se alguém acredita em coisas relacionadas a cavalos, por exemplo, necessariamente acredita em cavalos, ou não? Se uma pessoa acredita nos sons que uma flauta produz, acredita também na própria flauta e também nos flautistas. Ou estou enganado? Da mesma forma, se eu cultuo demônios, como afirmas, Mileto, que são deuses decaídos, ou filhos de deuses que escolheram o caminho do mal, é impossível que eu não acredite em deuses. E eu lhes afirmo, cidadãos atenienses, eu acredito. Dizer que eu sou ateu, ótimo, Mileto, mas que cultuo demônios é uma afirmação tão absurda quanto dizer que existem filhos, mas não existem os seus pais.
por falar em paz, cidadãos atenienses, como vocês bem sabem, eu sou fruto da união entre um escultor e uma parteira. Sou, portanto, a soma dessas duas profissões. Assim como meu pai, eu não crio nada. Apenas retiro cuidadosamente o que está envolvendo a pedra, deixando o que sempre esteve lá revelar-se. Assim como minha mãe, eu não gero nada. Apenas ajudo os outros a darem à luz as suas próprias ideias. Sou e faço desta maneira, pois eu não tenho nenhuma resposta. Eu não a sei. Aquele que diz que já sabe, que já tem certeza, no entanto, na minha humilde opinião, claro, aí é que começa a falhar. Certeza. Ouvida. Já pararam para pensar com a devida profundidade na palavra certeza? Ouvida. Palavra interessante essa, não é mesmo? Conceito mais interessante ainda. Eu? Não. Eu não tenho certeza de nada. Na verdade, essa é a única certeza que eu tenho. Já vocês. Tanto que me disseram, me afirmaram, me reafirmaram que eu corrompo os jovens. Corromper. Forte, não é mesmo? Mas, se não for pedir muito, será que você podia explicar o que significa exatamente corromper? É fazer pensar? Então, se eu instigo alguém a duvidar das suas próprias certezas, isso é perigoso? Isso faz de mim alguém perigoso? Será que o perigo, na verdade, não é outro? Porque eu, na realidade, nunca ensinei nada a ninguém, Aristófanes. Eu nunca tive uma escola, cidadãos atenienses. Na minha escola sempre foi ao ar livre, na efervescência da ágora. Além disso, nunca escrevi uma única frase, uma única linha de nada do que penso. Tampouco disse a absolutamente ninguém: venham, sigam-me. Não! Não! Sabem o que foi que eu fiz? Perguntas. Eu só perguntei. Há quem diga, no entanto, que dessas perguntas eu faço o meu ofício, como se eu cobrasse para conversar. Como se a busca pela verdade tivesse preço. Ora, por favor, tenham a santa paciência, cidadãos atenienses. Olhem para mim. Observem a minha vida. Observem a minha casa, as minhas vestes. Se eu fosse um daqueles que ensina por dinheiro, eu não estaria vivendo do jeito que eu vivo. Vocês nunca me apresentaram uma única testemunha sobre esse assunto. Pois bem, aqui está a minha testemunha. A minha pobreza. Sócrates não ensina nada para ninguém. Sócrates,
Ele nem cobra pelos seus serviços. Quem? Sócrates. Mas ele só fica fazendo perguntas. Perguntas, perguntas, perguntas e mais perguntas. Isso irrita, não é mesmo? Isso irrita muito. Porque toda vez que alguém pergunta de verdade, algo maravilhosamente estranho e ao mesmo tempo assustador acontece dentro de nós. Algo que não tem preço. Mas quem não pensa, quem nunca quis pensar nessas coisas, acaba se incomodando com tantos questionamentos. Ora. Então é isso que eu sou hoje para vocês. Um incômodo. Uma perturbação. Mas como essas são as minhas últimas palavras, eu vou me atrever, sim, a levantar um último questionamento. Será que você já não viveram tempo demais sem nunca questionar nada? Elenquio. Questionar provoca, como eu já disse, uma sensação maravilhosa. Assustadora, sim, assustadora. Mas ao mesmo tempo libertadora. E quando nós... Que ilusão a minha. Que ingenuidade da minha parte. Vocês não vão fazer isso, não é mesmo? Afinal, vocês já sabem. Você já tem certeza. E já decidiram. Sócrates é o problema. Eu devia estar com raiva. Revoltado. Mas eu não estou. E tem uma coisa que me assusta muito mais do que a morte. Ou ida. A certeza. Muito bem. Muito bem. Então agora nós vamos ver até onde essa certeza toda de vocês aguenta.
Zalanis erotovle farete, Vinas anipostatoi, Vedagaste pefnes pis. Se lembram quando o oráculo declarou que não existia homem mais sábio do que eu? Aquilo me causou um estranhamento enorme. Porque não existe em mim nenhum saber extraordinário. Diante daquela afirmação do oráculo, eu passei então a investigar o sentido daquilo. Procurei aqueles que eram tidos como sábios, políticos, poetas, artesãos, acreditando que ao dialogar com eles, encontraria alguém que desmentisse aquela afirmação absurda. Foi então que eu percebi que muitos acreditavam saber, mas não sabiam de nada. E, ao contrário deles, se existia em mim alguma forma de sabedoria, consistia exatamente nisso. Eu nunca pensei que sabia aquilo que eu não sabia. Dentre os homens, aquele que assume a sua própria ignorância está mais próximo da sabedoria do que aquele que ignora a sua ignorância. Querem pôr isso à prova? Pois bem, do que vocês realmente têm certeza? Por exemplo, que o céu é lá em cima, não é? Todos têm certeza disso. Mas será? Será mesmo? E se nós não estivermos, na verdade, no topo do mundo, mas sim do seu lado? Ou ainda, na parte de baixo do planeta? Onde lhes parece que está o céu agora? O céu não está lá em cima. Está ali, 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 até perder de vista no horizonte para todos os lados. Percebe? Não é tão difícil assim duvidar das nossas certezas, mas é que a gente cresce e aprende a dizer, eu sei, sem nunca questionar. Como é que eu sei? Elenkio. Será que a gente vive do jeito que acredita? Ou só decidiu acreditar nesse jeito que vivemos? Não se preocupe. Eu não estou aqui para vencer vocês. Não. O meu objetivo é outro, muito mais simples. Antes da cicuta, eu só quero tentar mostrar que talvez vocês não saibam de nada. Isso é insuportável para muita gente. Porque quando a gente descobre que não sabe de nada, só nos resta duas alternativas. Ou a gente começa finalmente a pensar, ou a gente tenta eliminar quem está levantando essa questão. Mas eu entendo. De verdade. Pensar dá trabalho. E pior,
Pensar muda as coisas. Muda o modo como se vive, muda o modo como se escolhe, muda a maneira que nós enxergamos outros, muda a forma que nós enxergamos a nós mesmos. E nem todo mundo quer isso. Mudanças. Então é muito mais fácil levantar um dedo leviano e dizer: Sócrates. Sócrates é perigoso. Sócrates, ele deve morrer. Curioso. Vocês passaram tantas horas me escutando e decidiram o meu destino em poucos minutos. Mas não pensem que isso foi inesperado para mim. Afinal, eu disse e ainda digo coisas que vocês não gostam de ouvir. E vocês fizeram exatamente o que as pessoas fazem quando não gostam daquilo que escutam. As pessoas agridem. As atacam. E sempre que possível, elas eliminam o incômodo. Mas eu não vou ficar aqui fingindo que eu não estou incomodado com alguma coisa. Sim, existe algo que me incomoda muito. É o fato de vocês terem me condenado não pelo que eu fiz, mas pelo que eu provoquei. Mesmo eu não tendo feito quase nada. Sabe o que foi? Dúvidas. Eu provoquei insegurança. E vocês talvez possam imaginar que eu não as tenho. Dúvidas e inseguranças. Mas eu lhes garanto, cidadãos atenienses, isso é o que eu mais tenho. Eu também não vou negar que eu estou com medo.
corpo parece que sabe exatamente o que vai acontecer. Como se ele sentisse, mesmo antes da ideia. Mas existe uma diferença importante entre sentir medo e obedecer a ele. Eu sinto. Não nego. Muito. Mas não obedeço. Não me permito obedecer. Vocês acham mesmo que a morte é o pior que pode acontecer comigo? Compreensível. Eu também pensava assim quando era mais jovem. Mas com o tempo, eu percebi que o pior não é morrer. O pior é viver. Sem jamais ter questionado nada. Elenquio. Isso? Isso eu não faço. Isso eu nunca me permiti fazer. Vocês vão embora daqui hoje. Vão dormir nas suas casas, nas suas famílias. Eu não. A minha vida acaba. Acaba aqui. Mas talvez, quem sabe, em algum momento vocês se lembrem do homem que vocês tinham certeza que precisava morrer. Certeza que precisava morrer. Somente porque ele não tinha certeza de nada. Alguns vieram me ver logo depois do julgamento. Disseram que ainda dava tempo, que ninguém precisava saber, que a porta poderia ficar acidentalmente aberta. Queriam me salvar? Claro que não. Queriam se salvar. Foge, Sócrates. Não vale a pena morrer por isso, homem.
Pensa nos teus amigos, pensa nos teus filhos, na tua família, pensa na tua vida. Minha vida. Eu pensei muito. É claro que eu quero viver. Mas viver de que jeito? Se eu fujo, o que acontece com tudo que eu disse? Com tudo que eu pensei? Com tudo que eu vivi? Eu passei anos, cidadãos atenienses, décadas, uma vida inteira dizendo que não se deve cometer injustiça. E agora, quando a injustiça chega até mim, eu faço o quê? Corro! Fujo! Finjo. Fingir. Eu não sei fingir. Eu não sei fazer isso. Eu não sei ser alguém que eu não sou. Fugir. A maioria de vocês fugiria, eu acredito, mas eu não. Eu não. E não pensem que é porque eu sou o melhor, superior. Não é isso. Mas é que fugir como tudo na vida, tem um preço. E esse preço eu não estou disposto a pagar. Acho que está chegando a hora. Talvez esperassem de mim um outro tipo de defesa. Talvez quisessem ver meus filhos aqui, chorando, suplicando, implorando pela minha vida. Seria fácil. Seria eficaz. Mas não seria justo. Eu não vim aqui causar compaixão. Não vim negociar emoção em troca da minha absolução. Eu vim para falar a minha verdade. Se eu trouxesse meus filhos, se eu colocasse eles como escudo, eu estaria ensinando a eles o oposto do que eu defendi toda a minha vida. Eu estou partindo.
é o curso das coisas. Mas antes da cicuta, eu gostaria de deixar com vocês um pedido em relação aos meus filhos. Um pedido que serve tanto para o meu filho como para as minhas duas filhas. Se um dia eles se considerarem mais do que são, se deixarem levar por dinheiro, privilégio, aparência, tragam eles de volta. Não sejam complacentes, porque o erro não está em nunca falhar, mas está em viver na ilusão de que não existe falha nenhuma. Se algum dia meus filhos se afastarem daquilo que mais importa, se afastarem da virtude, eu quero que sejam repreendidos sem hesitação. Sabem por que a morte assusta tanto? Porque no fundo, bem no fundo, a gente não sabe de nada. E tudo sobre o que a gente não sabe nada provoca medo. Admito. Ninguém, de fato, sabe o que vem depois. Ninguém! Muito embora eu acredite que só tenha duas possibilidades. Ou, de fato, não existe absolutamente nada. É como dormir sem sonhos. Ou uma mudança, uma travessia, talvez um outro lugar. E se for isso mesmo, imagine eu chegando lá, encontrando todos eles. Resido, Homero, e podendo lhes fazer perguntas. Se a morte for realmente isso, não me parece ser algo tão ruim assim. Vocês querem me calar? Eu entendo. Mas é que quando alguém tenta calar um homem que só faz perguntas, talvez diferente do que vocês imaginem, diferente do que vocês esperam, as perguntas não param. Muito pelo contrário. Só aumentem e talvez até cheguem a outros lugares. Mas isso não vai depender mais de mim. Em Delfos, diante do templo, havia uma inscrição simples: conhece-te a ti mesmo. Não foi uma descoberta minha. Estava lá para quem quisesse ver.
Mas eu confesso que ao lê-la fui tomado de uma inquietação gigantesca, porque eu percebi que os homens se ocupam de muitas coisas. Riquezas, reputação, poder, mas pouco ou nada sabem sobre si mesmos. A partir desse dia eu comecei a considerar que talvez essa fosse a minha tarefa mais urgente. Não acumular certezas, mas examinar a minha própria vida. Conhece-te a ti mesmo. Essa frase, então, tornou-se para mim não apenas um pensamento, mas um modo de viver. E mais ironias. E é justamente esse modo de viver que agora está me conduzindo ao norte. Cuidem bem das suas vidas. Elenque ho! Kes ti oni. Obrigado pela presença de vocês, obrigado pela paciência de vocês. Uma peça que está começando, né? Uma peça que ainda está em formação, ainda está caminhando, como a minha filha Cecília. Espero que vocês tenham gostado. Espero que... E vocês estão aqui porque vocês gostam de teatro, né? Vocês são pessoas que consomem teatro, né? E eu acredito que o país que a gente gostaria de viver, ele só vai existir quando as pessoas tiverem na sua lista de compra a cultura, né? Não somente o teatro, mas a cultura, né? A gente fala muito que a gente queria ser como isso, como aquilo, mas se um dia a gente quer ter o Brasil que a gente espera, que pode ser somente através da cultura. Então, por favor, sempre que puderem, vão ao teatro. Valeu, pessoal. Obrigado. Se alguém quiser tirar foto, alguma coisa, quiser falar ali no celular também, fique à vontade. Se quiser perguntar alguma coisa também, se fique à vontade. Eu estou à disposição. Não? Então é isso. Eu também vou tirar foto. Vamos tirar foto, então. Vou aproveitar que não existia celular naquela época, né? Vamos tirar foto agora. Obrigado. Hoje deu tudo certo. Eu tinha que realmente ter um problema. Eu acho
maravilhoso a possibilidade de podermos compartilhar e congregar o Teatro de André. Seus monólogos, suas contagens de história, o modo como ele ensina suas ideias me emocionam profundamente. E agradeço por isso. Vamos. Na câmera para dizer que, né, o André é um ator maravilhoso que nós temos aqui em Rio Grande e que fico muito feliz quando ele dá as oficinas lá na Livraria Hipocampus, porque ele é um talento, porque os alunos dele vibram com as oficinas e essa peça agora, esse monólogo que ele apresentou aqui, também um monólogo interessantíssimo. Então, super valeu essa vinda aqui no Céu das Artes para prestigiar o André Barros, que é como disse anteriormente, um grande talento da nossa cidade. A gente quer ver no stand-up que você também faz. Agora eu vou apresentar na FURG agora, na semana acadêmica lá, me contrataram. É dia 21 de maio, eu só não sei qual é o curso. Vai ser um stand-up só de professor. É num curso de licenciatura, não sei qual deles eu vou fazer. Eu não sei se é aberto, mas eu vou divulgar. Assim que eles me falaram derem mais vai ser uma licenciatura. Só que só vai ser assim, vai ser direcionado para professor, assim. Como eu sou professor, assim, eu vou fazer. Muito obrigada, viu? Boa noite. Muito obrigado. Muito obrigada, Henrique, deu tudo certo, Henrique. Parabéns, Henrique. Parabéns, pai. Pode ser. Janessa, só me dá